Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Estamos aqui com mais uma aula, mais uma lição sobre os profetas menores. Vamos iniciar mais uma aula hoje. Hoje nós vamos tratar do profeta Sofonias. Será a primeira lição, nós vamos trabalhar o tema da vida do profeta. Muito obrigado você que está hoje assistindo pela primeira vez aqui no nosso canal. Não deixe de se inscrever e colocar o sininho aí. Dá o seu joinha, dá o seu likezinho no nosso canal. Muito obrigado. Também muito obrigado para os nossos patrocinadores, todos aqueles que nos incentivam cada vez mais manter material de estudo bíblico e teológico neste canal. De maneira especial, a professora Márcia Aparecida Miguel Zeponi, ela que tem um centro de orientação teológico, existencial, onde se tratam temas de relações humanas, relações teológicas, filosóficas, educacionais, temas muito atuais como direcionamento profissional, questões de depressão, questões de conseguir desenvolver a sua vida, abrir novos caminhos, novas janelas. Então ela trabalha com esta área de estudo e de auxílio. Bom, também todos os nossos outros, aqueles que anonimamente nos incentivam, você que está aí, que dá o seu likezinho, que está nos incentivando, você que se inscreveu hoje, muito obrigado. Bom, vamos lá, profeta Sofonias. Como disse, eu vou dividir em duas lições. Eu sempre gosto de lembrar isso, em todos os vídeos eu lembro, o material de estudo, material de acompanhamento, as bibliografias, vão sempre na descrição do vídeo embaixo no linkzinho, você clica e abre um PDF com o texto deste nosso estudo. Bom, Sofonias exerceu o seu ministério profético no reino de Judá, na época do rei Josias, 640 a 609 a.C. Também antes da reforma religiosa iniciada pelo rei em 622 a.C. Pregando entre 640 e 630, Sofonias precedeu o aparecimento de Jeremias. Então, o profeta Sofonias é desta época, deste período histórico. O pai do rei Josias, Amon, que reinou entre 641 e 640, não muito tempo, e que sucedeu o rei Manassés, favoreceu o culto à idolatria e foi assassinado por um grupo de conspiradores pertencentes à corte do rei. Isso na verdade é um fato histórico, nós podemos atestar isso no segundo livro de Reis, capítulo 21, nos versículos 19 e 26. Nós vamos ver a narração deste evento. No capítulo 19 diz: Amon tinha 22 anos quando começou a reinar, e reinou 2 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava Messalemet, filha de Aros, natural de Geteba. Fez mal aos olhos de Javé, como seu pai Manassés, e seguiu todas as pisadas do seu pai. Adorou os ídolos que tinha adorado, prostrando-se diante deles. O povo, porém, massacrou todos os conjurados e proclamou o rei Josias, filho de Amon, em seu lugar. Então, esse dado ele é histórico. Então, o período em que o profeta Sofonias existiu, ele existiu de fato como profeta. Então, nós temos relatado no segundo livro dos reis. Josias ascendeu ao trono com a idade de 8 anos, mais ou menos, e somente depois de 10 anos de governo é que ele começou as reformas religiosas e nacionais. O reino de Judá estava tão sob a influência pagã e assíria, isso é atestado pelo próprio Sofonias, já nos primeiros versículos, Sofonias 1:8 vai atestar isso, e também o 1 Reis 11:55 e 7, nós temos essa narração também, que houve um momento na história de Israel, esse momento histórico mesmo, em que a idolatria de influência pagã assíria entrou. Então eles tinham o culto ao deus Assur, ao deus Milcom. Nós podemos ver e confirmar esses dados em 1 Reis 11, versículos 5 ao 7. Lá diz assim: Salomão
prestou culto às Astartes, a deusa dos Sidônios, e a Milcom, o abominável ídolo dos Amonitas. Fez mal aos olhos de Yahvé e não lhe foi inteiramente fiel, como fora seu pai Davi. Então, a crítica que é feita em 1 Reis 11, 5, 7 ao rei Salomão. 2 Reis 23, 13 também vai lembrar isso. No versículo 13, o rei profanou igualmente os lugares altos situados de fronte de Jerusalém, à direita do monte da perdição. Salomão, o rei de Israel, tinha levantado em honra de Astarte, ídolo abominável dos Sidônios, e de Camus, ídolo abominável dos Moabitas, e de Milcom, ídolo abominável dos Amonitas. O que acontecia? O rei criava uma corte através de laços conjugais. Ele fazia alianças com outros povos, e esses povos, essas alianças, muitas vezes custavam ao rei a fidelidade, ou seja, por causa da esposa, do bem viver da esposa, ele construía esses ídolos, esses santuários, esses lugares altos, ditos lugares altos, né? Em honra de Astarte, Milcom, Camus. Então, essa é um momento histórico onde o profeta Sofonias vai se inserir, juntamente com outras práticas que são criticadas por Sofonias. Em Sofonias 1, versículo 4, nós temos o seguinte: estenderei a mão contra Judá, contra os habitantes de Jerusalém, exterminarei desse lugar tudo o que resta de Baal, até o nome dos servos e de seus sacerdotes. Então já haviam caças sacerdotais que trabalhavam em função disso. No versículo 5 ele continua: os que se prostram nos terraços para adorar a imensidão dos astros. Então, uma astrologia também, e também os que se desviaram de Yahvé e que não buscam nem se preocupam com ele. Então essa realidade, ela é criticada pelo profeta. Ela é criticada de uma maneira muito incisiva, muito direta e muito objetiva. São aquelas modas estrangeiras que o profeta Amós, o profeta Oséias também criticam, né? Ou seja, para se parecer forte, para ser grande, até mesmo o estilo de vestir era imitado. Ele vai criticar isso, né? A vestimenta, a maneira de pensar. Sofonias, capítulo 1, versículo 8, vamos ver muito isso. No dia do sacrifício de Yahvé, castigarei os chefes, os príncipes reais, os que se vestem como os estrangeiros. Então o profeta faz uma crítica, até a maneira de se vestir já tinha mudado. Atenção foi dada aos falsos profetas, como nós vamos ver isso em Sofonias 3, 4. Seus profetas são jactanciosos e impostores. O que é jactância? Ou seja, mentirosos, né? Criam histórias. Seus sacerdotes profanadores das coisas santas e violadores da lei. Ou seja, fidelidade. Eu serei o seu Deus e vós sereis meu povo. Então, qualquer tipo de idolatria, qualquer tipo de comparação de divindades, seja as quais forem, fere profundamente a relação de Israel com a fidelidade a Yahvé. Então, a violência, a injustiça é criticada também pelo profeta. Os governantes, os sacerdotes, exploravam o povo. Sofonias, capítulo 1, versículo 11, nós vamos dizer: levantai-vos, habitantes do bairro de Mactes, porque todo o povo dos mercadores foi aniquilado, todos os traficantes de prata foram exterminados. Então, as pessoas desse bairro, as periferias de Jerusalém, uma periferia de Jerusalém, possivelmente essa periferia foi uma periferia que se criou com a queda do Reino do Norte. Então, refugiados vieram morar. Então, vamos imaginar que houvesse uma guerra num país vizinho, como nós tivemos Haiti, nós tivemos a Revolução em países aqui da América do Sul, e vieram para as cidades do Brasil, né? Mas essas pessoas são pobres, elas às vezes perderam tudo, e nessa vinda elas ficam nesses bolsões de pobreza ao redor. Então, o profeta, ele é muito objetivo quando ele diz assim, levantai-vos, habitantes dos bairros de Mactes. Ou seja, esse bairro era um local onde a pobreza, ela era, além de imensa, ela era explorada.
Então Sofonias 3 também, ai da cidade rebelde e abjeta, cidade tirânica. Ou seja, ele não fala de pessoas, ele vai falar da cidade. A cidade, ela escraviza. Cidade tirânica. Então o profeta usa muito isso. Ela não ouviu a voz, nem aceitou o aviso, não confiou em Yahvé, nem se aproximou de Yahvé, seu Deus. Seus chefes estão no meio dela como leões que rugem, juízes como lobos da noite que não guardam nada para a manhã seguinte. Ou seja, devoram tudo. A crítica do profeta é uma crítica social. A chave de leitura do profeta Sofonias é muito interessante, ela é muito atual. A salvação vem do pobre e do humilde. Para nós, para a teologia cristã, o profeta Sofonias é um profeta extremamente rico de mensagem. Porque esse profeta, ele diz que a grandiosidade, a diferença de Israel não está na sua riqueza, mas na sua obediência, na humildade que ele tem no seu trato com Deus, saber que de Deus ele recebe e a Deus ele deve dar o seu louvor e a sua adoração. Então o profeta Sofonias, ele vai chamar isso. Tem traços deuteronômicos no profeta Sofonias. Que são esses traços deuteronômicos? Os traços deuteronômicos é quando a lei é relembrada. Lembramos que o período histórico onde ele está é um período que precede ou concomitantemente a uma reforma litúrgica, ou seja, isso chegou a um grau dentro de Israel que nem os próprios israelitas, nem os próprios judeus, melhor, Israel, dentro de Judá, que os próprios judeus não estavam mais suportando isso. Ou seja, a devassidão era tamanha que o profeta, ele vai falar, ele não precisava dizer esse, aquele outro, ele usa de símbolos muitas vezes para falar de todos, ou seja, ele cria uma história que todos se compreendem e todos se insiram nela. Uma das grandes dificuldades do profeta Sofonias era ser ouvido. Ou seja, o profeta ser ouvido, uma das críticas dele, um dos oráculos dele, vai se fundar inclusive nesta realidade, ou seja, Deus fala, Deus conclama o povo a uma mudança de vida, mas o povo não dá atenção, está claro diante dos olhos. É muito como aquela cena do jovem rico que chega a Jesus e Jesus diz assim, como é difícil um rico entrar no reino do céu. Por que isso? A dificuldade de se libertar dos apegos. Então, essa é uma dinâmica que nós vamos encontrar também dentro do profeta Sofonias. Sofonias, cujo nome significa aquele a quem Yahvé esconde e protege. Teve seu pai um etíope chamado Cusi. E para provar a sua ancestralidade, ele foi criterioso, pois atestou a sua origem judaica de forma trina, apresentando 3 ancestrais que são mencionados em Sofonias 1, versículo 1. Lá em Sofonias 1 é interessante a maneira com que o profeta exprime essa realidade. O que o profeta faz? Oráculo de Yahvé, dirigido a Sofonias, filho de Cusi, filho de Godolias, de Amarias, filho de Ezequias, no tempo de Josias, filho de Amon, rei de Judá. A apresentação dos seus ancestrais, 3 ancestrais judeus, ela é teofórica, ou seja, é Deus que o apresenta. Os credenciais do profeta Sofonias não são dados pela história, são dados pela própria profecia, ou seja, ele é apresentado por Deus. Então isso é muito interessante. Por quê? O profeta, ele tem origem também em estrangeiras. E não devia ser muito fácil ele falar em nome de Yahvé sendo um estrangeiro. Ele era criticado, não lhe davam crédito por ele ter origens também estrangeiras. Entre os descendentes havia um Ezequias, que dificilmente pode ser identificado com o rei de Judá. Porém, o profeta Sofonias continuou sua atividade em Jerusalém, que é o centro de seus interesses, onde provavelmente teve a sua casa. Então, o profeta Sofonias era habitante de Jerusalém. Via todas as mazelas, todos os pecados de Jerusalém, e ele faz uma coisa muito interessante aqui. Toda a dinâmica da pregação do profeta Sofonias é direcionado a quê? A uma profunda simpatia pelas camadas humildes da população do país. Ele é um profeta
que não faz parte das grandes rodas. A sua profecia, ela tem um cunho universal, porque ela vai pegar estrangeiros e compatriotas, e ela vai chamá-los a uma mudança de vida. E essa mudança de vida vai repercutir o quê? Na mudança de vida dos pobres. Então, não existe... É muito interessante, porque essa relação é uma relação que a gente faz, inclusive, com a nossa fé cristã. Ou seja, palavras mostra-me a tua fé sem obras, que eu a mostro pelas obras. Então essa é uma realidade que está... O profeta Sofonias, ele, como disse lá, naquele bairro, naquela periferia, ele tinha muita atenção e muito carinho e relações muito estreitas com os descendentes daqueles que, após a queda do Reino do Norte, ou seja, do Reino de Israel, em 721, se encontraram refugiados em Jerusalém. Então ele volta. Você imagina, essas pessoas que eram do Reino do Norte, um reino separado, e voltam, como elas são tratadas em Judá? Vai críticas dele, vai crítica. Lembro para vocês aquele versículo que coloquei antes, ou seja, essas pessoas, elas foram, não eram bem vistas, não eram bem aceitas, eram colocadas à margem, elas eram marginalizadas. O rei Ezequias havia construído um novo bairro para o bairro de Maspe, né? Entre a porta de Efraim e a porta dos peixes. Então, atesta isso Sofonias 1:10. Naquele dia, oráculo de Yahvé, haverá muitos clamores à porta dos peixes, gemidos do lado da cidade nova, um grande tumulto do lado das colinas. Então, nos arredores de Jerusalém. Então, ele vai falar também a esses bolsões de pobreza que haviam em Jerusalém. Nos oráculos de Sofonias há visivelmente a influência dos profetas anteriores, Amós, Isaías, né? Então nós vemos essa realidade. A linguagem do profeta distingue-se pela, primeiro, simplicidade. Ele é simples, ele é objetivo. Absoluta franqueza, não tem papas na língua. Enérgico. E uma firme convicção de que Deus está presente nos acontecimentos históricos. Então, tudo que está acontecendo em Jerusalém, tudo que está acontecendo em Judá, tudo que está acontecendo no mundo circunvizinho é de conhecimento de Deus. Deus não está alheio a essas realidades. Parece que é próprio de Sofonias escrever alguns oráculos que apresentam um estilo claro, rico de imagens coloridas, expressivas, né? Nós vemos em Sofonias 1:7, versículo 7 e versículo 12 o seguinte: silêncio diante de Yahvé, porque o dia do Senhor está próximo. Yahvé preparou um sacrifício, santificou os seus convidados. Versículo 12: naquele tempo inspecionarei Jerusalém com lanternas, castigarei os homens que, sentados em sua borra, dizem consigo mesmo: Yahvé não faz bem nem mal. Ou seja, a indiferença religiosa que havia tomado vai ser procurada, vai ser julgada, e é muito interessante, com uma lanterna. Ele vai buscá-los na escuridão onde eles estão com uma lanterna. Ninguém vai ficar escondido, ninguém vai escapar. O dia do Senhor é um dia de silêncio, um dia em que não se ouve os tamborins, as festas, não, é um dia de silêncio. Então, é muito interessante a maneira com que o profeta Sofonias trabalha essa realidade. Sofonias também, Sofonias 3:3, seus chefes estão no meio dela, leões que rugem, seus juízes são como lobos da noite, que nada guardam para a manhã seguinte. Ou seja, são pessoas inescrupulosas. Quase não... A gente às vezes se pensa, né? A gente está ouvindo o profeta Sofonias lá, 5 séculos antes de Jesus, e a gente fica pensando, poxa vida, como a humanidade caminha sempre no mesmo passo atrasado, né? Então, o trecho do dia do Senhor é notável por sua expressiva força e de intensidade de emoções. Nós vemos que o profeta vai usar muito essa expressão, o dia do Senhor. O dia do Senhor, o profeta Isaías vai usar o dia da ira. Tanto que esse versículo é o único versículo que Jesus deixa fora na sua manifestação na sinagoga de Nazaré. É por isso que eles pegam ele e levam para fora, porque falou do dia,
é o dia do Senhor, que tudo vai ser colocado em pratos limpos e tudo mais, e na hora de dizer o dia da ira do Senhor, Jesus não usou essa palavra, mas é da tradição dos Anauim, ou seja, dos povos de Israel, essa esperança, a esperança que um dia o Senhor virá e ele vai julgar, e ele vai reformar a vida das pessoas, vai ser fiel com os que lhe foram fiel e vai ser criterioso com aqueles que lhe forem fiel. Capítulo 1, versículo 7, silêncio diante de Yahvé, porque o dia de Yahvé está próximo. Versículo 14, eis que se aproxima o grande dia do Senhor. Ele se aproxima rapidamente, terrível é o ruído que faz o dia do Senhor. O mais forte soltará gritos de amargura nesse dia. Versículo 15, esse dia será um dia de ira, dia de angústia, de aflição, dia de ruína e devastação, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens entre névoas espessas. Dia da trombeta de alarme contra as cidades fortes e as torres elevadas. É engraçado que ele usa essa expressão contra as cidades fortes e as torres elevadas para falar do orgulho de Israel. Ele vai tratar do tema do orgulho nesse texto. Em geral, pode-se dizer que o pequeno livro de Sofonias, esse pequeno opúsculo, é de alta qualidade literária, porque em 3 capítulos ele consegue fazer um arranjo em 3 partes distintas. Podemos dizer que a obra pode ter tido um editor, alguém que pegou a obra de Sofonias e organizou ela como se organizavam os pequenos opúsculos que são anteriores, Amós, Abacuque. São livros pequenos, então tem uma introdução, tem a profecia contra os povos, a profecia contra Israel e a profecia de salvação. Então, o livro de Sofonias vai trazer exatamente isso, um oráculo contra Israel, colocando a limpo todas as suas mazelas, todas as suas infidelidades, um oráculo contra os povos de Israel e um oráculo, uma profecia de salvação. Então, é uma obra que foi editada. E a edição se inspira, como disse, nos profetas anteriores, Amós, Miqueias, Isaías. Durante o exílio da Babilônia, foram feitos acréscimos no texto de Sofonias, principalmente de caráter editorial. Nós vemos que são pequenos anexos que fazem menção a um período pós-exílico, né? Naquele dia, oráculo do Senhor, haverá muitos clamores à porta dos peixes, gemidos à cidade nova, um grande tumulto do lado das colinas. Mas essa reforma que a gente está falando, ela tem um período que não se encaixa muito no texto, né? Naquele tempo, inspecionarei Jerusalém com lanternas e castigarei. Aquele mesmo versículo que eu citei é um acréscimo. Poderia aqui colocar também. Bom, o profeta Sofonias, podemos assim dizer, traz um grande desafio para a nossa visão, que muitas vezes é ingênua e superficial da história. Ou seja, para muitas pessoas, Deus age na história como onipotente. Quando ele não faz, ele é incapaz. Na cabeça de muitas pessoas é assim, aquele versículo que eu falei, Deus não faz bem nem faz mal. Muitas pessoas acham que aquilo que é injusto para mim tem que ser punido por Deus. E aquilo que é justo por mim tem que ser exaltado porque Deus me ama. Então, se a minha vida vai bem, sou amado por Deus. Se a minha vida vai mal, sou odiado por Deus. E, historicamente, não é essa a grande realidade. Não é assim que funciona a dinâmica da história da salvação. A história da salvação, ela é uma colcha de retalhos onde todas as minhas ações, elas repercutem. E muitas coisas que eu fiz errado hoje promovem um crescimento para que amanhã eu faça elas não somente da maneira correta, mas da maneira de uma maneira superior. Então, Sofonias traz esse grande desafio à nossa visão. Ele quer que os seus contemporâneos, e hoje também, que nós superemos essa visão ingênua da história. A visão da época era assim, quando Deus era forte, o povo vencia as guerras. Quando o povo perdia a guerra, é porque Deus tinha perdido. O problema de Israel é o seguinte,
Yahvé é Deus do reino do sul e do reino do norte. Como é que o reino do norte cai e o reino do sul? Então, na cabeça das pessoas, por esta má compreensão, essa ingenuidade sobre a ação de Deus na história, muitos estavam perdendo a fé. E não podemos criticá-los. Muitos estavam perdendo a fé, porque se é assim, então de fato Yahvé não existe mais. Quantos são hoje que criticam as religiões, criticam a sua própria fé por esta falta de atividade espiritual? Em tempos de pandemia, muitas pessoas estão correndo um risco de se tornarem ateus práticos, porque no período pré-pandemia, a única ação religiosa que a pessoa fazia é participar do culto eucarístico, ir à missa. E agora com a pandemia, com as igrejas fechadas, a pessoa não está fazendo isso. Mas aí que está o pior, não está sentindo falta. Isso não está lhe incomodando. Exatamente isso que o profeta Sofonias vive naquele momento. Pessoas não sentem falta de Deus. E aí elas saem procurar novidades. As astartes. Por quê? Porque o rito é mais interessante, mais alegrinho, mais festivo, né? E esse questionamento que o profeta faz. Ele quer que as pessoas superem. Deus é Deus e continuará sendo Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele que dá suporte à nossa vida. Nós somos o seu princípio, meio e fim. Independente do andamento da nossa, de como vai a nossa vida, da nossa vida profissional, afetiva, amorosa, isso está em nossas mãos. Se Deus tem que descer do céu para te arranjar um namorado, Deus tem que descer do céu para te arranjar um emprego, que criatura, imagem e semelhança de Deus você é? É isso que o profeta Sofonias questiona. Só que o fato das pessoas chegarem à conclusão de que a ação de Deus ela é uma ação que tem limites na ação do homem, não justifica a opressão, não justifica o desmando, a opressão que é imprimida àqueles mais fracos. O profeta ele inverte a visão, né? Yahvé é um Deus justo que ouve o clamor abafado e escondido dos pobres e dos fracos e levanta-se para fazer julgamento. É por isso que a sua profecia termina como um grande convite à renovação, à transformação. Ele depõe os poderosos, exalta os humildes. A teologia é muito perspicaz no profeta Sofonias. É alimento das almas oprimidas, dos compatriotas e de toda a humanidade, em todos os tempos. A sua teologia é fundamental para compreender de maneira precisa as páginas do Novo Testamento. São tão libertadoras e tão justas que parecem destoar do Antigo Testamento inteirinho. É extremamente fácil entender que onde que se alimenta a força e esperanças dos anauínos, pobres de Israel, que rompem em plenos pulmões o cântico evangélico do Magnificat. Nós vemos lá, é a teologia que está no profeta Sofonias. Minha alma engrandece o Senhor, meu espírito exulta em Deus meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Por isso, desde agora me proclamarão bem-aventurada entre as gerações. Então, nas palavras da mãe do Senhor, nós vamos encontrar a teologia de... Por quê? Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações soberbos, derrubou os poderosos dos tronos, exaltou os humildes, saciou de bem os indigentes, despediu de mãos vazias os ricos, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e de sua posteridade. Enfim, o profeta Sofonias alimenta com a palavra de Yahvé a esperança dos pobres e humildes, que esperam em Deus, anunciado que Yahvé está com eles. Emanuel, o Deus conosco, que a eficácia de sua luta pela justiça e por meio dela construindo um mundo novo, que já existe na fé, na esperança de todos aqueles que, embora dispersos nos diversos tempos e lugares, continuam sonhando com a chegada da justiça, que trará liberdade para a vida de todos. Então, essa é a dinâmica do profeta Sofonias. Alguém que diz que é pela humildade, é pela fé, que nós transformaremos a humanidade. O desapego das coisas e o apego às pessoas.
Sim, gente boa, essa é a nossa primeira lição sobre o profeta Sofonias. Espero que tenha ficado claro para todos vocês. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado aos nossos patrocinadores. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, que nós vamos tratar da estrutura do texto e da herança teológica do profeta Sofonias. Muito obrigado pela sua atenção, fique com Deus, até o próximo vídeo.